Oi, aqui é a doutora Cristina Aguiar com os vídeos do canal Neuropediatria para você. Hoje eu vim falar sobre um tema que é recorrente: autismo, transtorno do espectro autista. E a minha pergunta: você realmente entendeu o diagnóstico que seu filho recebeu? Realmente você entendeu o que é o autismo? Você entendeu que é um transtorno muito amplo, que nós temos uma área da comunicação que, para ser feito o diagnóstico, precisa ter deficiência, então o paciente tem que ter uma dificuldade de comunicação dentro de um nível, suporte 1, 2 ou 3, quer dizer, ele tem uma dificuldade de comunicação leve, moderada ou grave, simplificando da forma mais fácil de falar, dando a ele um suporte 1, 2 ou 3. Além disso, ele tem outra região, que é a região de transtornos que são relacionados à estereotipia, à rigidez de rotinas, que também são muito presentes e que precisam ser tratados. Então, eu preciso avaliar esse paciente como tendo uma dificuldade de comunicação, que é uma coisa tão simples, que nós fazemos uma comunicação de forma tão clara e tão fácil, que se torna difícil da gente compreender como um paciente pode não conseguir fazer essa comunicação. Muitos pais me perguntam por que ele consegue cantar, como é que ele consegue falar o alfabeto, mas não consegue me responder quantos anos tem ou como é seu nome. São coisas diferentes que os pais normalmente colocam como sendo semelhantes. Quando eu pergunto a idade e ele me responde a idade, nós estamos nos comunicando. Quando eu falo uma sequência de letras, eu não estou me comunicando. Então, falar, ele pode falar no autismo sem comunicação. Ele pode fazer como ecolalia, quer dizer, repetindo o que lhe foi dito, e não é comunicação. Ele pode dizer as cores em inglês, e não é comunicação. Ele pode ter um hiperfoco e gostar muito e conseguir saber todo o alfabeto com 2 anos e meio, e não é comunicação. O paciente com 2 anos e meio sabe o alfabeto, doutora, mas não sabe dizer quantos anos possui. Essas são as grandes diferenças que fazem com que você tenha uma dificuldade de entender na realidade qual é as limitações do seu filho com autismo. As terapias precisam atuar na comunicação, mas na rigidez de rotinas, na forma que ele tem interesses, porque os interesses no autismo costumam ser repetitivos e são muito restritos. Esses 2 blocos eu diria que são os blocos mais importantes, tirando a seletividade alimentar, que é extremamente importante, é uma característica que angustia muito a família e a mãe, e que também deve ser trabalhada nas terapias. Mas você conseguir entender que o transtorno engloba a comunicação, é importante saber, conseguir entender o que é comunicação. Comunicação é o que acontece entre 2 pessoas. Comunicação é um diálogo, é você conseguir falar o que lhe perguntaram. Por isso você precisa entender o que lhe foi perguntado. A comunicação pode ser feita de forma não verbal. Você pode se comunicar de uma forma não verbal com a parte de comunicação visual, que no autismo de suporte 1 ele realiza, às vezes de forma quase perfeita, às vezes de uma forma frustra, olha, mas responde retirando o olhar. O olhar vai para os objetos e não para as pessoas. O fixar o olho no olho se torna difícil, se torna uma coisa muito
complicada para você responder olhando olho no olho, realizando uma comunicação verbal olho no olho. A rigidez de comportamentos no dia a dia se torna dificuldades imensas dentro de uma família. A colocação de limites do que é certo e o que é errado, que faz parte do que nós educamos nossos filhos, é o nosso papel ensinar o certo e o errado. Porém, a gente costuma fazer isso por meio da comunicação. Se essa comunicação não é realizada de uma forma plena, você também não consegue passar seus valores, você não consegue passar o que é certo e o que é errado. O paciente de suporte 1, ele que consegue realizar uma comunicação razoável, tem dificuldade em argumentação, tem dificuldade em linguagem figurada, em conseguir compreender sentimentos, reações sobre o que lhe foi dito ou do que as pessoas estão pensando. Dentro do paciente de suporte 1, que já realiza uma grande comunicação, nós temos uma grande dificuldade quando eles aumentam a idade, porque com o passar da idade, as brincadeiras e a socialização, que era até razoável, era baseada em brincadeiras com movimentos. Na hora que a criança cresce, começam a haver pequenos grupos na escola para conversar, para falar sobre um tema infantil, realmente, pode ser até falar sobre o outro. E como ele vai conseguir entender essas colocações? Se ele consegue participar ativamente desse tipo de comunicação? Aí me surge a dificuldade de socialização que não existia na idade menor, 3, 4, 5 anos, mas que se torna muito importante aos 8, 9, 10 anos. E esse paciente começa a perceber que os outros não querem a conversa dele, mas o problema não está nele, o problema está nos outros. Então, ninguém quer brincar comigo, ninguém gosta de mim. E aí entra os fatores que são comorbidades, que podem ocorrer como depressão, síndrome do pânico, que vão me dificultar porque são outras limitações que precisam ser trabalhadas terapeuticamente e podem necessitar de medicações, dependendo do grau. Então, entender o autismo como uma coisa maior, mesmo dentro de um suporte nível 1. Então, o mais importante, parte-se daí, desse pressuposto. Você entendeu o autismo como sendo um transtorno de tão grande espectro dentro do seu filho, que talvez tenha só um suporte nível 1, que tenha um autismo leve? Essa é uma pergunta que vocês precisam se responder, precisam interiorizar, precisam conseguir enxergar para poder ajudar. Então, entender que as terapias, por isso que as terapias são amplas, TO, fono, psicologia, pelo menos. Para quê? Para que a gente possa englobar todas essas áreas, rigidez de comportamento, ecolalia, hiperfoco, seletividade alimentar, comunicação. A comunicação, quando você consegue melhorar o grau de comunicação do paciente, você consegue que ele entenda argumentos e contra-argumentos. E isso vai conseguir com que você consiga explicar para ele comportamentos de terceiro, por que a reação dele não foi bem aceita pelos outros, por que o outro reagiu dessa forma. E isso será importante para que ele consiga se integrar dentro de uma sociedade que é a dele. Ele precisa do convívio social. Se ele não conseguir fazer esse convívio social, ele fará um movimento de isolamento voluntário dele, que é o caminho natural que ele terá, porque ele vai fazer a zona de conforto. Dentro do
celular, dentro do notebook, ele está na zona de conforto, dentro do quarto dele, dentro daquele jogo online, ele está dentro da zona de conforto e ele não está trabalhando a comunicação e não lhe é exigido argumentos nem contra-argumentos. Ele não precisa entender o outro nem ser entendido. Será que você entendeu o espectro? Será que você entendeu o autismo? Pesquise mais, olhe com um olhar de sensibilidade para perceber as dificuldades. Tapar o sol com peneira não vai adiantar, não vai facilitar a sua vida nem a dele. E quanto mais adaptado ele estiver, mais feliz você também estará. Porque como pais, todos nós desejamos que os nossos filhos consigam sua independência, consigam a sua felicidade, o seu bem-estar, a sua qualidade de vida. E a qualidade de vida do ser humano depende do outro, depende da comunidade, depende da sociedade, da formação desses grupos. Na adolescência, que nós estamos passando por um período onde todos, independentes, até os neurotípicos, precisam se autoafirmar, precisam ser aceitos, precisam fazer parte de grupos com interesses semelhantes. Como essa criança com dificuldade de comunicação vai conseguir um grupo? Vai conseguir entender e ser entendida? O diagnóstico tem que ser antes dessa idade, para que ele chegue nessa idade com uma melhora importante da comunicação, que dê a ele capacidades para que ele possa, pelo menos de uma forma mediana, manter-se dentro de um grupo social e não fazer o isolamento. Quanto se ele se isolar, esses comportamentos de isolamento começam a não gostar de sair de casa, não participar no shopping, não querer ir para os aniversários, desinteresse do convívio social vai demonstrando a dificuldade que ele está tendo em estar com o outro. Argumentar, entender os argumentos, conversar, a rigidez de comportamento se torna presente e aí ele vai fazendo um movimento que é um movimento de isolamento e sempre buscando os eletrônicos, que é uma zona de conforto dentro do autismo. Por isso a gente bate e bate. O eletrônico deve ser evitado, porque não será trabalhado nos eletrônicos a interação, a comunicação. São janelas, a gente pula de uma janela para outra, a gente passa de uma página para outra. A gente joga um jogo 50, 100 partidas numa tarde. Então, você não tem uma continuidade de conversa, você não tem uma cronologia de conversa, onde tem um começo, meio e fim, que você aprende, que você compreende, que você troca ideias, porque comunicação é a troca. Então, é necessário entender o autismo. Você entendeu o autismo? Dessa forma? Se você não entendeu, assista os vídeos, não só os meus, existe muita gente com material, explicando o autismo, explicando as características do autismo, explicando o que é comunicação, explicando o que é rigidez de comportamento, rigidez de rotina, dificuldades de aceitação de sentimentos, de comunicação com linguagem figurada, para que você consiga, esclarecendo as dificuldades, conseguir encontrar o caminho para ir resolvendo elas aos poucos, amenizando as dificuldades. E com isso ajudando o seu filho a evoluir, porque a intenção do tratamento sempre é a evolução. A gente quer que um nível 3 passe para o 2, que um 2 passe para o 1 e que para o 1 se torne um TEA funcional. Então pensem se vocês não estão minimizando as dificuldades.
ele só tem dificuldade de socialização, mas ele se comunica muito bem. Não, ele só tem dificuldade de socialização, mas ele entende tudo o que eu digo. Essas são as frases que eu mais escuto no consultório e que eu preciso, depois da avaliação, explicar para a família que ele não entende muito bem. Ele não entendeu muito bem o que você quis dizer. Ele não entende muito bem as situações que ele viveu. Ele não conseguiu argumentar com sentido, fazer um contra-argumento. Ele entrou numa posição de rigidez de comportamento, onde ele não aceita as suas respostas, ele não aceita a mudança do seu comportamento e nem do comportamento do outro. Os pais sempre serão melhores para ele, sempre serão mais compreensíveis. É claro, a família deveria ser assim, mas ele precisa viver fora da família também. Então essa é a pergunta que fica. Você compreendeu o espectro autista? Se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários, se inscreva no canal, acione as notificações automáticas para que você seja avisado quando eu estiver com outro vídeo no canal. Um beijo, fiquem com Deus.